Bom, boa noite. Com muita satisfação que, que eu estou aqui com vocês. Recebi o convite da Cissa desde o comecinho do ano e com muita alegria, né, aceitei justamente porque o tema é bastante instigante. Eu sou Arthur Viana, sou membro da UCDS, assim como vocês, da comunidade Flor do Carmelo, daqui de Fortaleza. Talvez seja o único que esteja mais distante, né? E aí, com a internet, a gente se aproxima um pouquinho. Então, daqui de Fortaleza, nessa, vivendo, né, o novenário da nossa querida santa, doutora da Igreja, Teresa do Menino Jesus, nos reunimos hoje para essa formação. Atualmente estou ajudando, colaborando com a comissão de formação, enquanto coordenador, né? E vou também ajudando a minha comunidade no que diz respeito à formação. No nosso, encontro de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, prometo não me estender muito, mas conversar um pouco sobre acompanhamento, direção espiritual, né? É um tema que, em geral, desperta bastante interesse, justamente para entender o que quer dizer direção ou acompanhamento espiritual, sobretudo na dimensão do Carmelo. Nós somos felizados por termos fundadores que nos deixaram um legado muito substancial, muito importante no que diz respeito à vida espiritual. Então, de uma maneira ou de outra, ler os nossos santos, se aproximar de Santa Teresa, se aproximar de São João da Cruz, é nos permitir ser conduzidos espiritualmente, ser dirigidos, acompanhados espiritualmente. Então, temos aí esse grande privilégio, que, claro, não é um privilégio exclusivo do Carmelo, né? Santa Teresa, São João da Cruz, e todos os outros santos carmelitas, antes de serem santos carmelitas, são santos da igreja. Então, não é nenhuma exclusividade, embora para nós seja, sem sombra de dúvida, um grande privilégio. Porque talvez de todos os santos e doutores da igreja, aqueles que têm mais autoridade para falar do caminho espiritual, são, sem dúvida, os santos carmelitas. Então, conduzidos de mãos dadas com Santa Teresa e com São João da Cruz, que além de serem os nossos pais espirituais, são referência no que diz respeito à espiritualidade e à mística, a gente vai então trabalhar um pouco esse tema a partir de um e de outro. E antes mesmo da gente, né, entrar de cabeça no que diz respeito à direção espiritual, ou acompanhamento espiritual, vale a pena a gente lançar um olhar primeiro para aquele que é o nosso modelo principal, aquele que, no fim das contas, é o nosso principal diretor e acompanhante nessa trajetória da vida espiritual, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Mais do que tudo e acima de todos, nosso Senhor Jesus Cristo é, por excelência, o nosso diretor. Falava muito Teresa do Menino Jesus, né? Que Jesus era o seu diretor espiritual. Isso, sem dúvida, não invalidava a atuação e a colaboração dos sacerdotes que, de uma maneira ou de outra, de modo pontual, acompanhou, aconselhou, dirigiu Teresa do Menino Jesus. Da mesma forma como todos os outros santos, que tiveram seus diretores espirituais, sacerdotes, eram
conduzidos por um primeiro momento por Jesus Cristo. Uma vez que nós nos abrimos à graça de Deus, uma vez que nós nos abrimos à experiência de viver em amizade com o Senhor, nós somos conduzidos por Ele. Isso está muito claro. E na vida espiritual, como a gente vai ver um pouco mais à frente, né, com São João da Cruz, o Espírito Santo faz todo o caminho ao nosso lado. Justamente porque, sendo Ele o santificador, ele vai paulatinamente, pouco a pouco, com uma pedagogia própria daquilo que diz respeito à ação de Deus, vai nos purificando e iluminando. Né? Aquele salmo, se não me engano, o Salmo 136. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces. É um salmo belíssimo que fala dessa transcendência de Deus, Deus que está acima de nós, mas ao mesmo tempo um Deus da imanência, um Deus que está conosco, um Deus que está ao nosso lado, e mais do que ao nosso lado, um Deus que está dentro de nós. Então, viver em comunhão com Jesus, viver em comunhão, viver percebendo e se colocando constantemente na presença de Deus, é desde já viver sob essa orientação do Senhor. E o Salmo vai dizer: não importa onde eu esteja, se desço aos abismos, se fujo para longe, ali te encontro, ali tu estás. Falar de direção espiritual, falar de acompanhamento espiritual, antes de tudo, é falar desse movimento íntimo e constante, porque mais do que qualquer outro diretor espiritual, Deus sabe tudo de nós. É o Senhor que nos sonda, o Senhor que perscruta, né, a nossa intimidade. E mais e melhor do que ninguém, Ele pode nos conduzir. Não só pode nos conduzir, como Ele mesmo nos conduz. Nos conduz para onde? Isso também é importante. Falar de direção espiritual pressupõe falar de um caminho, de uma trajetória, de um ponto de partida, de um ponto de chegada e de um caminho que vai me levar a esse destino. E na vida espiritual, assim como na vida comum, na vida social, nós temos duas formas de caminhar. Uma forma mais, digamos, autônoma, em que, por determinação minha, por controle meu, eu quero ter, né, eu quero fugir das imprevisibilidades e manter o controle de tudo. E, no fim das contas, eu não me abandono em Deus. Não vivo um caminho de fé, que é o caminho de fé, como fala São João da Cruz, é um caminho que pressupõe uma noite. E toda noite é um caminho a descobrir. Toda noite, toda experiência de fé é um caminho escuro, é um caminho que não temos certeza, é um caminho baseado na confiança. E temos uma outra perspectiva de caminho, né? Um outro comportamento, uma outra forma de fazer essa caminhada, que é de peregrino. Nós temos duas personalidades, dois perfis, melhor dizendo. O turista, aquele que sabe o caminho, ou aquele que quer saber o caminho, que quer ter o controle de tudo, porque assim fazem os turistas. Eles preparam sua viagem, eles reservam seu hotel, eles preparam a sua programação. Num dia eu vou num dia
eu vou conhecer um museu, no outro dia eu vou à praia, no outro dia eu vou conhecer um monumento, no outro dia eu vou isso e aquilo, né? Ele procura na internet os melhores lugares para ele conhecer, os restaurantes melhores ou os restaurantes mais baratos, compra já os bilhetes antecipadamente, né, para garantir a entrada. É assim que se comporta um turista. Mas a vida espiritual não dá certo a gente ser turista. Não dá certo porque é um caminho de fé. E nesse caminho de fé, eu preciso ser conduzido por alguém que sabe mais, por alguém que quer me conduzir. Então, como que eu devo me comportar nesse caminho da vida espiritual? Como um peregrino, não como turista, mas como um peregrino. E o peregrino está totalmente lançado às adversidades, às imprevisibilidades e às aventuras do caminho, que ele não conhece, mas que ele vai conhecer à medida que for fazendo o seu caminho. Não é em vão ou estranho, portanto, que nas Escrituras nós tenhamos tantas vezes, repetidas vezes, convocações fundamentais, importantes, para se traçar um caminho a descobrir, um caminho misterioso, um caminho que nós não podemos ter o controle. Assim foi com Abraão, quando o Senhor se revelou a ele, pediu para que saísse da terra de Ur e se aventurasse numa terra que ele iria conhecer. Assim foi com Moisés, quando na teofania, na manifestação de Deus na sarça ardente, ele também é convocado para uma missão que ele sabe mais ou menos. Ele sabe que tem que ir para o Egito, que tem que falar com o faraó, mas não sabe o que, que ele vai falar com o faraó, não sabe sequer o nome de Deus. Ele diz, vai, se encontra com teu irmão Arão, e vocês dois juntos vão fazendo o caminho. Vocês vão percorrendo essa estrada a partir de uma perspectiva de abandono e de confiança. E por que falar disso nesse tema da direção espiritual? Porque muitas vezes a gente, né, transfere para o diretor espiritual, para o padre que está nos acompanhando, uma responsabilidade que não cabe a ele. Ou a gente vai com uma sede, com expectativas de descobertas e de resoluções de problema que são totalmente inconvenientes. O diretor espiritual ele não tem as chaves e as revelações dos grandes segredos de Deus. Os diretores espirituais, os acompanhadores vocacionais ou espirituais, estão fazendo o mesmo caminho que a gente. E muitas vezes um caminho muito escuro, mais escuro que o nosso. Porque essa é a peregrinação da fé. Inclusive, é assim que o Concílio Vaticano II, na, na Constituição Lumen Gentium, se refere à Virgem Maria. Quem é a Virgem Maria para o Vaticano II? É aquela que peregrinou na fé. É aquela que, de uma maneira ou de outra, viveu constantemente o seu
Faça-se, sem saber o que iria acontecer, sem apoio, sem revelações de mistérios, segredos. Ela foi vivendo o caminho da pobre de Deus, de ser uma pobre de Deus, e ao mesmo tempo de ser a mãe de Deus, numa perspectiva de descoberta. Como se fará isso? Foi a primeira pergunta que a Virgem Maria fez ao anjo. Como? Não sei, desconheço, é possível. Não num tom de questionamento e dúvida da capacidade daquilo que Deus poderia fazer, mas numa sadia e santa curiosidade de como ela poderia corresponder a esse grande chamado. E mesmo não entendendo muito bem o processo, Maria se lançou e aconteceu. Em tal episódio, Maria tinha que fazer uma viagem, prestes já a dar à luz, de Nazaré a Belém, sem saber como isso ia acontecer. Maria se lançou. Sem apoio, Maria deu um primeiro passo. E à medida que a Virgem Maria ia dando os seus passos, Deus ia colocando o chão. Essa é a perspectiva de quem quer viver de fé, de quem quer viver de Deus. Não espera o chão primeiro. Deus vai colocando o chão à medida que nós vamos dando os passos. E Maria dá a luz em Belém, totalmente, né? Um parto totalmente improvisado. Tempos depois, com a perseguição de Herodes, Maria, sem saber como, foge juntamente com São José, o menino Jesus, para o Egito, e depois tem que voltar. E quando vai ao templo, perde o menino, e passa 3 dias procurando. Maria não sabia de nada disso. Maria não tinha um diretor espiritual que lhe deu um mapa de como ela ia sair do ponto de partida e chegar à meta. Maria foi tateando, Maria foi descobrindo por Deus mesmo, né? Então, a direção espiritual, o acompanhamento espiritual, ele tem muito disso. A gente não pode perder isso de vista. De que embora tenhamos um apoio, embora tenhamos uma ajuda externa de um padre, de uma freira ou de um irmão secular que está ali nos ajudando, que isso é importante. Santa Teresa vai nos falar repetidas vezes da importância da amizade no progresso da vida espiritual, não só no desenvolvimento humano, que isso obviamente é fundamental. Precisamos estar em relação para nos desenvolver enquanto seres humanos, mas também precisamos estar em relação para nos desenvolver espiritualmente. Então, as trocas, viver em comunidade, todos esses momentos são momentos também de acompanhamento, de crescimento, de discernimento, que precisamos valorizar. Agora, claro, né? Cada momento, aí a gente vai abrindo o coração e a experiência de se fazer conhecer de maneira diferente, de maneiras diferentes. Bom, o que é que Santa Teresa tem a nos dizer sobre o acompanhamento espiritual? A partir da sua própria experiência. A gente sabe que durante a leitura do livro da vida, a gente vai descobrindo que Santa Teresa
vai tendo aí alguns embates, né, algumas dificuldades nesse percurso de relatar as suas experiências e se fazer entendida. Pareciam caminhos totalmente eh, incongruentes, que não convergiam, mas divergiam. Santa Teresa tinha uma demanda espiritual, estava vivendo experiências que ela não entendia, estava sendo visitada por Deus de modo extraordinário, ela sentia medo, insegurança, ao mesmo tempo que vivia toda essa, né, toda essa novidade, ela não encontrava pessoas que para ela julgava anteriormente como pessoas preparadas para lhe entender e lhe ajudar. Estou vivendo essa experiência que eu não sei o que é. Procuro ajuda em pessoas que eu imagino serem pessoas que vão me ajudar, e essas pessoas não me entendem. E não só não me entendem, como não me ajudam. E só não me ajudam, como me atrapalham. Como me atrapalham. Isso, portanto, isso durante muito tempo, né? De tal modo que os primeiros confessores, os primeiros diretores espirituais de Santa Teresa pediam para ela escrever: olha, minha filha, não dá para entender o que você está dizendo. Escreva alguma coisa. E foi desse primeiro pedido que Santa Teresa começou a escrever as relações, que são pequenos trechos em que ela falava sobre como era a sua oração. Talvez sejam os primórdios do livro da vida. Esses pequenos relatos que a gente só encontra nas obras completas, chamadas de relações ou contas de consciência. Ela ia anotando tudo, entregava para o seu diretor espiritual para ver se, de alguma maneira, ele entendia aquilo que ela estava tentando falar. E muitas vezes não entendia. Não entendia porque eles mesmos não tinham experiência. E além de não ter experiência, não tinham a capacidade, né, intelectiva de compreender que aquela experiência era uma experiência de Deus. Muitas vezes eles taxavam aquilo de tentação. E Santa Teresa, por muitas vezes, foi aconselhada a fugir da oração, a evitar ficar sozinha, a quando sentisse a presença de Deus, se dispersasse, fizesse figa, jogasse água benta, que era a tentação do mal. Então veja que muitas vezes esse percurso da direção espiritual, do acompanhamento espiritual, é um grande desafio. É um grande desafio. E Santa Teresa viveu isso na carne, viveu isso na pele. Por isso que os seus relatos, os seus ensinamentos são fundamentais. Porque ninguém melhor do que ela entendeu de Deus aquilo que Deus quis revelar e recebeu uma graça especial de nos falar aquilo que ela experimentou. Coisa que sequer os seus diretores, né, estavam ali capacitados para fazer. Por isso que ela deixa muito claro, no livro da vida, sobretudo, que quem quer ser acompanhado por um diretor espiritual, que busque letrados, que tenham bom entendimento, que tenham traquejo, que tenham talento, né? E que tenham, sobretudo, uma disposição para viver
uma vida espiritual coerente, reta, direita. São dois os critérios. Um critério mais intelectual, que seja uma pessoa de leitura, que seja uma pessoa aberta, né, a acolher o que o outro está me trazendo numa perspectiva de, de acolhida, de recepção, sem preconceitos, sem julgamentos. E, claro, tem aí uma vida de oração reta, de modo que, de alguma maneira, essa pessoa entenda que Deus tem os seus meios e os seus meios muito pessoais, muito particulares. Entender isso, ter essa sensibilidade é fundamental para que haja uma verdadeira relação entre diretor espiritual e dirigido espiritual. O diretor espiritual jamais, né, deve conduzir o seu dirigido a partir dos seus parâmetros, daquilo que ele acha que deve ser, ou daquilo que ele determina. Ele pode, eventualmente, claro, tecer considerações, dar opiniões, mas se ele não tiver a sensibilidade de entender a mão de Deus, o percurso de Deus na vida daquela pessoa, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Na Chama Viva de Amor, no livro de São João da Cruz, o Santo Padre vai dizer que existem 3 impedimentos para a alma. Primeiro, ela mesma, né? Nós podemos ser um grande impedimento para nós mesmos. Aliás, geralmente, o grande impedimento para nós, para o nosso progresso espiritual, somos nós mesmos, né? E aí nós vamos, né? É um esquema mental muito cristalizado, ou uma falsa imagem que nós temos de nós mesmos, um fechamento às nossas verdades, uma falta de mansidão para se deixar conduzir por Deus. Nós queremos ter, como falava antes, o controle de tudo. Nessa viagem, nós queremos ser turistas. Nós queremos ter o nosso mapa. Nós queremos ser autônomos. E na vida espiritual, se a gente decidir ser autônomo, a gente não caminha, a gente não progride. Porque não é um caminho em que eu determino, é um caminho fundamentalmente alicerçado na graça. Tem, obviamente, a participação do meu esforço, a minha colaboração, mas eu não posso esquecer de que não é possível dar um primeiro passo sem que Deus mesmo me mova a esse passo. A graça de Deus, ela é um pressuposto. Só podemos progredir na vida espiritual a partir da compreensão de que existe a graça de Deus que me move a isso. Então, quando nós nos fiamos, confiamos nas nossas forças, na nossa autonomia, a gente não progride. Não devemos ser autônomos, devemos ser livres. Liberdade e autonomia são coisas totalmente diferentes. Na vida espiritual, nós somos convidados a fazer um caminho de liberdade, mas não de autonomia, não de renúncia da graça de Deus, da participação de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós tomamos essa postura, nós não progredimos. Quando nós
confiamos nos nossos talentos, nós sucumbimos, nós caímos. São João da Cruz vai falar sobre isso no primeiro livro da Noite Escura, nos primeiros 7 capítulos. Ele vai apresentar os 7 pecados capitais a partir da perspectiva da espiritualidade. Os 7 pecados capitais nós conhecemos, né? Soberba, vaidade, preguiça, luxúria, etc. E aí ele vai trabalhar cada um desses pecados na perspectiva da vida espiritual. Então, existe o avarento espiritual. Existe o orgulhoso espiritual, aquele que se vê no caminho, que já se vê progredido, enche o peito e diz: Olha como eu rezo bem, olha como eu faço a liturgia das horas. E não só se engrandece, como também julga os outros. Olha aquele ali que vai para a missa e nem usa o véu. Olha aquele ali que vai para a missa e assado, vai assim. Olha aquele ali que nem rezo tanto quanto eu rezo. Olha aquele ali que nem trabalha na igreja, nas pastorais, como eu trabalho. E São João da Cruz vai nos lembrar daquele episódio do Evangelho do fariseu e do publicano. Os dois entram no templo e os dois se comportam de maneira totalmente diferente diante de Deus. O fariseu, claro, vai lá para frente para ser visto por todos. E quando ele louva a Deus, no fim das contas, ele está louvando a si mesmo. Fala em viva voz que paga o dízimo, que cumpre os mandamentos, enquanto que o publicano lá atrás bate no peito e diz: Piedade de mim, sou pecador, reconhece a sua culpa. Muitas vezes, quando nós tomamos a postura desse fariseu, nos achamos muito religiosos, muito perfeitinhos, não trabalhamos uma virtude que é fundamental para o progresso espiritual, que é a humildade. Santa Teresa vai dizer que sem a humildade nós não podemos dar sequer o primeiro passo. 3 virtudes são importantes: caridade fraterna, desapego e humildade. As 3 virtudes que ela trabalha no caminho de perfeição. Se eu não tiver a disposição para viver essas 3 virtudes, eu não posso ter oração sincera, eu não posso ter oração autêntica. Se eu não posso ter oração autêntica, eu não posso ter vida espiritual no caminho. Por mais diretoras espirituais que eu tenha, todo mundo me ajudando. Se não tiver essa disposição de desconfiar de mim mesmo, ainda estamos no primeiro estorvo de que fala São João da Cruz no livro da Chama Viva. E eu mesmo. Se eu não conseguir vencer a mim mesmo, não adianta que eu não vou progredir. Segundo estorvo, o demônio. Ou seja, as forças sobrenaturais, a tentação externa. Como vai falar as Escrituras, se não me engano, São Pedro, o demônio é como um leão, ali, ó, na espreita, tentando nos abocanhar, tentando já nos pegar desavisados, distraídos para nos atacar. Ele fica nos arrodeando com passos suaves, para, no momento oportuno, porque ele é oportunista, nos abocanhar. Ele só precisa da oportunidade. Ele nos oferece e nós caímos.
E depois ele joga a culpa pra gente. Não fiz nada. Foi você que pecou. Foi você que caiu. Eu só aproveitei a oportunidade. Se nós não vencermos as insídias do demônio com uma oração, com a vigilância, uma vigilância que pressupõe desconfiança de nós mesmos, inclusive, como fala Santo Agostinho, né? O cachorro está ali latindo, está preso, latindo. Mas ele só vai me morder se eu chegar perto dele. E muitas vezes a gente se coloca em situações de tentação, de pecado, e cai. A gente tá vendo que vai cair e vai. Por isso, essa vigilância de não cair na tentação, mas, né, como a gente reza no, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, é uma prece primeira para a gente. Senhor, segura meu facho, me freia, porque facilmente caímos na tentação. E um terceiro estorvo da vida espiritual é o diretor. E aí a gente pergunta, meu Deus, atrapalha ou ajuda? O diretor espiritual pode atrapalhar e pode ajudar. Pode atrapalhar e pode ajudar. Quando é que ele atrapalha? Quando ele não entende que o caminho que Deus quer fazer conosco é o caminho que diz respeito a nós e a Deus. E vai tendo, e vai influenciando e vai entrando de maneira muito invasiva num processo, num processo que ele sequer está entendendo. Por isso que não é todo mundo que tem essa disposição interior, essa sensibilidade, mais do que disposição, a sensibilidade de ser um diretor espiritual. Ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Santo Padre João da Cruz vai dizer que Deus trabalha na alma de três formas: com ordem, a pedagogia de Deus é assim, com ordem, com suavidade e ao passo de cada um. Olha como é que trabalha em nós o nosso diretor espiritual por excelência, que é Deus. Com ordem, existe um caminho, existe um processo esse que tem uma ordem, que tem uma organização, com suavidade. Deus não é inconveniente, Deus não é invasivo, Deus não é impositivo. Ora, se Deus não tem essas características, por que que outra pessoa vai ter? Deus é suave. Deus vai nos conquistando pela paciência, pela abertura. Deus vai compreendendo a nossa história. E aí o terceiro critério, ao passo de cada um. Deus vai caminhando conosco ao nosso lado, construindo e respeitando a nossa história. Muitas vezes nós damos muito trabalho a Deus. Santo Padre João da Cruz vai dizer que seria mais fácil para Deus nos destruir, recriar do nada, do que nos transformar, tal como estamos. Porque nós damos trabalho. Nós fazemos questão de atrapalhar o processo de Deus. Então é mais fácil para Deus destruir, não, está dando muito trabalho, eu vou acabar contigo e fazer de novo. Que é mais fácil para mim do que eu tentar te conduzir e você sendo o meu principal inimigo. E muitas vezes nós somos isso, inimigos de Deus.
vamos atrapalhando esse caminho. Ordem, suavidade, ao passo de cada um. São três características que também um diretor espiritual precisa ter para ser um bom diretor espiritual. Compreender que esse dirigido, que essa pessoa que está diante de mim, está fazendo um processo que não é o meu. Um processo que eu vou entendendo à medida que ele vai conseguindo me reportar. É um caminho em parceria, é um caminho de diálogo, é um caminho de paciência. Agora, claro, estou dizendo que o diretor espiritual fica à mercê daquilo que o dirigido vai lhe apresentar, vai lhe falar, porque não é isso. Ele precisa também ler São João da Cruz. Um bom diretor espiritual tem que ser um bom leitor de São João da Cruz e um bom leitor de Santa Teresa, para descobrir, para fazer um discernimento, e aí sim, um discernimento baseado é, é, nesses grandes mestres da vida espiritual. Porque da mesma forma que nós nos enganamos, nós podemos enganar o diretor espiritual. E se ele não tiver a sensibilidade de perceber que aquilo é um engano de nós mesmos, ele não vai conseguir nos ajudar. Santa Teresa, no livro das Fundações, ela dá muitas dicas de direção espiritual. A gente pensa que o livro das Fundações é só de falar de construção. Não. Na maior parte, sim, né? É um livro de crônicas, né? De como ela vai fundando os conventos. Mas na primeira oportunidade que Santa Teresa tem de falar sobre, de dar ensinamentos sobre oração, ela está dando. E aí, em alguns, já nos primeiros capítulos, ela fala ela reporta, né? Algumas notícias que ela recebe de mosteiros em que estão aparecendo monjas muito místicas, que estão ouvindo, que estão vendo. Qual é a orientação de Santa Teresa? A Santa Maria já fica meio desconfiada. Místicas demais, com vários êxtases. Qual é a orientação da Santa? Ela diz, olha, falando para as madres, de, tirem as penitências dessas irmãs, mande que elas comam e durmam. E aí você verá se é mística mesmo. Humanismo, sensibilidade. As monjas comiam e dormiam e já paravam de ver. Já paravam de ficar ouvindo coisa. Não era mística, era fome, era sono. Precisavam descansar, precisavam comer melhor. Então veja como Santa Teresa vai logo no cerne, como uma boa acompanhadora, uma boa diretora espiritual. Ela não se deixa levar pela conversa dos outros. Ela vai, tá vendo demais? Vamos ver se depois de uns diazinhos dormindo bem, você continua tendo êxtase. Se continuar, ok, é de Deus, graças a Deus, glória a Deus. Mas se não, olha como foi fácil desvendar. E muitas vezes nós vamos nos auto-sabotando nesse caminho, atribuindo a Deus aquilo que nem é de Deus. E se o diretor espiritual não tiver essa sensibilidade de entender que nesse caminho é preciso ter muita atenção, ele também vai na nossa onda. Então, se permitir ser dirigido, acompanhado espiritualmente, no primeiro momento, é também uma disposição de estar aberto a correções, a mudanças de compreensão.
Tudo isso, claro, dentro de um ambiente de conversa, de abertura e de oração. Sobretudo de oração, porque o diretor espiritual não é psicólogo. Ele não está ali para resolver as nossas neuroses. Ele não está ali para aquietar as nossas depressões, para resolver os nossos problemas de melancolia e nem para dar uma solução para as nossas manias. Ele estaria para nos acompanhar espiritualmente. E todo acompanhamento espiritual pressupõe uma vida espiritual. Bom, o que mais que eu tenho para falar? Para fechar, né, não ficar muito comprido, já estou falando muito. Para fechar, com São João da Cruz, ele vai dizer que o Espírito Santo é o acompanhador por excelência. É o diretor espiritual por excelência. Por quê? Porque ele nos acompanha em tudo. Ele conhece a nossa verdade. Como falei, o diretor espiritual vai conhecendo de nós à medida que nós vamos verbalizando, ou vamos deixando claro por outros meios. Mas depende daquilo que nós vamos expressar. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos conhece, inclusive aquilo que nós escondemos, voluntária ou involuntariamente. Então, ele vai nos iluminando, duas funções do Espírito Santo no processo de santificação. O que é santificar a alma? Primeiro, purificar. Segundo, iluminar. São duas palavras-chave, são dois verbos-chave no caminho espiritual. Purificar por quê? Porque estamos muito diferentes, estamos muito longe do ideal que Deus quer para nós. Então, esse caminho de sair do ponto de partida até chegar ao ponto de chegada é um caminho de mudança. Mudança na forma de pensar, mudança na forma de se comportar, mudança na forma de ver o mundo, mudança na forma de se relacionar com os outros, de se relacionar com Deus, de se relacionar conosco mesmo. E esse processo de mudança é um processo duro, um processo penoso. É um processo de purificação. E ao mesmo tempo que eu vou me purificando, mudando o meu jeito de ser, o meu jeito de ver o mundo, o meu jeito de me relacionar com os outros, eu vou sendo iluminado por Deus. O que é esse ser iluminado? É aprendendo o melhor modo de ver o mundo, de me comportar, de me relacionar. Deus vai tirando para colocar. Tirar, purificar, colocar, iluminar. Essa é a ação do Espírito Santo. Tirando de nós aquilo que nos atrapalha e colocando em nós aquilo que nos ajuda. O crescimento das virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. Tudo isso vai sendo desenvolvido à medida que nós vamos nos dispondo a passar por um caminho de purificação. E isso a gente só faz na companhia do Espírito Santo. Por isso que ele é o principal diretor, o acompanhador por excelência. No Cântico Espiritual, capítulo 17, São João da Cruz vai atribuir ao Espírito Santo uma palavra muito interessante. Ele vai chamar o Espírito Santo de aposentador. O que é o aposentador na época do santo? O aposentador era aquele criado da corte que se adiantava ao rei
nas suas viagens para preparar os aposentos do rei. De onde se viu o rei viajar, chegar no seu destino e ainda ter que esperar para entrar no quarto. Não pode. O rei tinha um aposentador, que era uma pessoa que ia na frente, que preparava o quarto do rei, que limpava e que enfeitava com aquilo que dizia respeito a toda a pompa real. E esse é o Espírito Santo. Ele se adianta ao esposo. Ele vem antes. Ele prepara o quarto do nosso coração. Ele tira toda a sujeira, ele purifica e ele ornamenta, ele ilumina esse quarto com as virtudes. Para quê? Para que quando chegar o esposo, esteja tudo preparado. Olha que bonito. Como é fina, como é delicada essa comparação, e ao mesmo tempo como ela é plástica, como ela é imagética, né? A gente vê o trabalho do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, o diretor da alma, o Espírito Santo, o acompanhador. E é o Espírito Santo que nos comunica toda a força do amor de Deus. E essa comunicação do amor de Deus, essa influência do amor de Deus, é justamente aquilo que nos santifica. Da mesma forma que ele fez com a Virgem Maria. E aí, São João da Cruz, poucas vezes São João da Cruz falou da Virgem Maria nas suas obras. Eu acho que umas 4 vezes no máximo. Mas em quase todas essas vezes, a Virgem Maria está associada ao Espírito Santo. Na maioria delas. No, no livro da Chama Viva, quando o santo fala de olumbramento, uma palavra bem diferente. O que é o alumbramento? É quando o Espírito Santo paira sobre a alma, ele cobre de sombra, como uma sombra, ele enche de dons. E aí o santo trabalha com a passagem do Evangelho da Anunciação, quando o anjo diz, né? Uma sombra virá sobre ti, né? O Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Que sombra é essa? É o Espírito Santo, que desce sobre nós e que nos enche de todos os dons necessários para correspondermos ao amor de Deus. Por isso que a Virgem Maria foi repleta, é a Queraritomene, a cheia de graça. Ela tem a plenitude da graça do Espírito Santo para que ela pudesse corresponder plenamente à sua missão. Sem o acompanhamento do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, a Virgem Maria não teria cumprido a sua missão. Da mesma forma, sem a graça de Deus em nós, sem a direção do Espírito Santo, sem esse trabalho manual, né, do oleiro, e vai trabalhando no barro, nós não poderemos corresponder à vontade de Deus, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Por isso, para concluir agora de verdade, falar de direção espiritual, de acompanhamento espiritual, pressupõe entender que esse caminho é um caminho em parceria, é um caminho de peregrino, é um caminho que nós nos colocamos nas mãos de Deus. Isso é ser manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Foi isso que nosso Senhor falou. Sem a humildade, sem a mansidão, nós não conseguimos passar pela pedagogia de Deus. Ordem, suavidade ao passo de cada um. E sem isso a gente não vai se deixar ser conduzido por outras pessoas, né? O diretor espiritual, o acompanhador, a monge, o padre que me acompanha.
se nós não tivermos essa disposição. Bom, é isso que eu tenho para partilhar para vocês. Gente, minha câmera deu tilt aqui. Apagou. Eu não estou com a câmera fechada, ela está aberta, mas eu não estou aparecendo. É O verdade. Arthur, é muito bom essas palavras suas sobre a direção espiritual, sobre o acompanhante espiritual, né? A gente leu mesmo em Santa Teresa a importância, né? Ela teve muita dificuldade no acompanhamento espiritual dela, a gente sabe disso. E a gente hoje tem dificuldade também, né, de achar Sim. uma pessoa para nos acompanhar. Eu lembro uma vez que o Frei Alzini estava dando uma formação para a gente sobre a direção, ele até mostrou assim didaticamente a gente estava numa sala, ele pegou uma pessoa, aí ele vendou os olhos dessa pessoa e mandou o pessoal revirar a sala lá e foi. Agora vai andando, mandou a pessoa ir andando sozinha, né? Pela sala e a pessoa ficava com medo de. Depois ele pegou na mão da pessoa e foi acompanhando, né? É. Aí para a pessoa ter mais, ter mais, Segurança. é, ter mais um guia para ir Isso. acompanhando. Né? Mas às vezes a gente depara com pessoas que não têm a capacidade. Eu tive uma experiência com uma companhia, nem a pessoa não gostava nem que chamava de direção espiritual, falava acompanhamento espiritual, né? Quando eu fiz um curso lá na FAGE, que é jesuíta, né? E ele não gostava que falava diretor espiritual, não, ele falava que era acompanhante espiritual. Mas depois ele falou para mim que eu carregava muita mística carmelita. E eu falei, ai, que ótimo, falei com ele assim, tá? Eu acho ótimo isso. Mas eu não me adaptei muito assim, porque é, eu não sei se você sabe, eu não era nem da igreja quando eu entrei para o Carmelo. Eu voltei para a igreja e já fui para o Carmelo. Amém. Então, eu voltei, eu fui para Carmelo com as relíquias de Santa Teresinha quando ela foi a primeira vez lá em Caratinga, não sabia nem o que era relíquia. Aí fui ver as relíquias e vi os frades carmelitas, não sabia o que era frade carmelita, nem sabia o que era Carmelo. Comecei a frequentar lá, aí me convidaram para ser da OCDS, comecei a frequentar e fui, estou no Carmelo até hoje, sou apaixonada com Carmelo. A Alencar Taylor falou na última reunião que eu sou muito apaixonada por Carmelo, sou mesmo. Então, assim, eu acho um pouco complicado para mim, sabe? Achar um diretor espiritual, eu acho difícil. Nem eu sou muito amiga do Frei Geraldo Boletim e ele nunca foi meu diretor espiritual, nem meu confessor, né? Então, que eu acho complicado também, Arthur, a gente ser muito amiga, É, é, tanto de confessor quanto de diretor espiritual. é. Quando você tem muita amizade, você não conta aquilo, né? Que você não, você acha que a pessoa vai achar estranho o que você fez ou o que você não está fazendo, né? Eu acho muito difícil isso. Eu não sei se isso é certo ou não. Mas então eu nunca tive, assim, eu tive diretor espiritual. Já tem um tempo que eu estou sem. Né? E aí eu fico nessa. Às vezes eu acho que os livros também, e a gente, igual você falou no início, a gente tem bons diretores Sim, espirituais. Né? Eu acho que os livros são capazes de nos dirigir de alguma muito, né? maneira, vamos elucidando. É, Santa Teresa, mesmo quando sentia dificuldade de encontrar um bom diretor, você recorria nos livros. Ao terceiro é, abecedário, né? Ela ia grifando ali, então ela ia entendendo. Ela disse que o terceiro abecedário foi o livro que abriu a sua mente. Por quê? é Porque tudo que verdade. ela encontrou ali, encontrou no É. livro. Santa Amada também, nossa, que É, é uma coisa de louco, né? O tanto que ela vai nos guiando, né? é, Né? Santo Padre, né? é.
Isabel da Trindade, que eu gosto demais. São Então, eu Teresinha. tô me guiando por aí, né? De vez em quando eu converso com um dos frades, né? Freusini, Frei Geraldo mesmo. Então, eu tô assim, eu tô nessa, né? Mas a gente tenta encaminhar os nossos irmãos da comunidade, a gente fala com eles, né? Mas não é muito fácil, não. Ainda mais aqui em Belo Horizonte, que é tudo muito longe, né? A Sim, nossa comunidade fica longe. Parece que Denise tem uma diretora espiritual que não é do Carmelo, né, Denise? Eu tenho, ela é uma jesuíta legal. e me dou muito bem com ela. Ela respeita o meu limite, eu respeito dela, né? E ela, aquilo que você falou, eu fui até olhando, ela encaixa muito naquilo que você falou, que é mais um diálogo mesmo. Sim, E ela me escuta muito. Depois é que ela põe alguns pontos e coloca assim: eu sugiro, vê se isso sim, dá certo. Se você sim, achar que não dá, você me conta depois a experiência, porque aí a gente consegue ir dialogando e crescendo. Então, ela é muito, muito didática com isso. E eu gosto muito perfeito. dela, sabe? Eu já até sugeri ela para umas pessoas do Carmelo que está gostando também. Só que mas ela é assim, ela segue o caminho mais jesuíta, né? Ela até é professora de direção espiritual, lá aquele curso que tem dos jesuítas, né? Mas eu achei isso muito interessante, viu? Que é bom para a gente avaliar, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo, né? Um acompanhamento mesmo? Ou às vezes, como você disse, em vez de estar me ajudando, está me atrapalhando? Eu achei que foi muito bom para nortear, né? Porque tem muitas dúvidas, né? Às vezes você está essa coisa também que a gente se pega muito no acompanhamento de querer mostrar o que a gente não é. Isso é uma coisa que a É, gente tem que trabalhar muito, é, rezar antes, para a gente mostrar o que realmente a gente é. Que o outro vai ouvir, vai acolher. Se você está mentindo, ele vai acolher a sua mentira, mas né? verdade é Então, mentira. é, é bem complicado. Mas achei muito bom, viu? Assim, me deu bastante Muito o que eu já esclarecedor. faço, né? De acompanhamento. Meninas, querem fazer Mais alguém, pergunta? gente, quer falar? Raíssa, Cleusa. Todo mundo está cansado? Sexta-feira. A Raquel deve ter ido levar o menino no médico, né? Deve ter ido, né? Muito O bem. Arthur, a gente agradece muito a sua disposição, a sua boa vontade com a gente, né? Você já deve estar muito cansado. Ele falou para mim que ele chegou mais cedo, mas todo dia ele chega muito tarde, deve estar muito cansado. O Cleusa, quer falar alguma coisa, minha querida? Acho que Cleusa, parece que ela não está nem Opa, escutando, é, ela está mutada. tá? Mas a gente agradece, né? Eu estava como encarregada da formação quando eu fiz o convite a você, agora teve outra eleição, eu não estou mais, sim, mas eu agradeço muito, em meu nome, em nome da comunidade toda, em nome da encarregada de formação, que ela não está aqui, acho que o pai dela, como que? O que aconteceu com o pai dela? Da Bia? Sim, O ela que está para lá aconteceu? ainda. Ela está para lá? Tá. Ela está para o sul, o pai dela mora lá no Rio Grande do Sul, ah, né? Aí acho que ele passou mal, alguma coisa assim, não sei. 95 anos. nossa, Aí é, Está falando ela que nono, é que é o filho encarregada dela. agora, né? E ela foi para lá.
Então, eu agradeço em nome dela, em nome da nossa presidente, em nome de todo mundo, e à sua disposição. Eu sei que você tem uma vida muito corrida aí e foi muito gentil com a gente, tá? Foi um prazer. Eu que agradeço pela oportunidade de ter me reunido com vocês, ainda que de modo virtual. Espero algum dia estar junto presencialmente, né? Quem sabe, né, Denise? A gente traz o Arthur para um retiro aí, quem sabe? Gostei muito também. Luciana, Arthur, ela vai se preparando para admissão. Ah, maravilha, iniciante. Sim, iniciante, bem iniciante. A Cleusa falou que está com muito barulho no vizinho e aí não quer abrir o áudio, falou aqui no Zap. E está agradecendo ao Arthur pelas colaborações, sempre com muita sabedoria, falou no chat aqui. A Cleusa já fez promessa temporária, está dando tchauzinho. Fez promessa temporária. Então, Denise, fica aí com a palavra final aí do Arthur. De meu Muito marido, obrigada. para nos dar uma benção. A gente É, dormir com a benção de Deus. Abençoar-nos todos, né? Para a gente ter uma santa noite. Vamos concluir antes da bênção com uma salve rainha. Podem rezar com ou sem microfone ligado, desligado, não tem problema. Mesmo que seja uma mistura de vozes, né? Vamos então rezando a salve rainha, agradecer a esse momento, essa noite, a presença de todos, daqueles que não puderam. Que Nossa Senhora continue intercedendo em favor de todos nós, da nossa ordem, de nossas comunidades, e para que todos nós possamos, imitando a vida dela, viver uma vida de fidelidade, né, com muita fé e com muita esperança. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, misericórdia, vida, vida, doçura, doçura, esperança, esperança, nossa nossa salva. salva. A A vós vós bradamos, deleitados, sincero. A vós damos gemendo, chorando, Que vale de lá. Eia, porta de Força glória de nossa, rogar, esses esses vossos olhos misericordiosos já nos volvei. depois de Jesus, Espírito, mostrai-nos Jesus, Bendito bendito tu, tu, vosso vosso ventre, ventre, ó ó clemente, ó clemente, piedoso, ó ó piedosa, piedosa, doce ó sempre doce Virgem sempre doce Virgem, sempre Virgem rogai Maria, por nós, Santa Mãe de Santa Deus, Mãe de Deus, para para que que sejamos sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, Rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Rogai rogai por nós. Rogai por a nossa nós. proteção está em nome do Senhor, que que fez fez os o Fez o céu, céu e a terra. desça sobre todos nós, sobre todos os presentes, vossas famílias, vosso trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. amém. Amém. Uma boa noite para todos, Amém. que o Senhor nos acompanhe sempre. Boa Amém. noite. Amém. Obrigada. Boa viu? noite.